Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e neste vídeo eu gostaria de discutir com vocês a questão da liberdade religiosa e a democracia. Um dos itens da democracia é a liberdade religiosa. Portanto, não tem sentido nos dias atuais a religião hegemônica querer suprimir, perseguir ou limitar outra religiosidade. A religião hegemônica só é hegemônica ou se tornou hegemônica por causa da liberdade que usufrui. Pessoal, a gente precisa entender que as religiões hoje que são hegemônicas em uma determinada área, em outro momento ela foi minoritária em determinadas situações. Então é muito comum hoje a gente verificar, a gente observar que um grupo religioso que hoje é hegemônico na sociedade, muitas vezes ele persegue, ele comete atos de intolerância contra grupos minoritários e a gente fica pensando que esses grupos muitas vezes esqueceram do seu passado, esqueceram que no passado eles também foram perseguidos por esse mesmo motivo e muitas vezes esses grupos continuam praticando aquilo que eles sofreram num tempo nem muito distante assim. Basta a gente verificar, por exemplo, a história do cristianismo no Brasil. No Brasil, os protestantes já foram minoritários e por causa disso eles também foram perseguidos, também sofreram ações de intolerância. Os judeus também já foram um grupo minoritário no Brasil, também sofreram com perseguição. E muitas vezes o grupo que é majoritário aqui no Brasil, por exemplo, ele é minoritário em outro lugar. E aí você passa a ser perseguido, você passa a sofrer perseguição em outra parte. Mas aí existe uma incoerência, porque aquele grupo religioso que é majoritário em uma determinada região, muitas vezes ele é intolerante contra grupos minoritários. Mas quando ele está em uma situação inversa, ele reclama que ele está sendo perseguido. O discurso do respeito mútuo não pode ser uma maneira de acomodar as diferenças. Pelo contrário, é a garantia de que todas as diferenças terão lugar na sociedade. Aliás, é muito importante essa questão das diferenças, porque muitas vezes a gente encontra pessoas dizendo que é necessário a gente conhecer o outro para poder respeitá-lo. Na verdade, a gente tem que respeitar o outro, mesmo que a gente não o conheça. Porque a gente tem que respeitar o outro grupo, tem que respeitar a outra pessoa que não faz parte do meu grupo religioso, exatamente por causa que nós somos diferentes. Então a gente não pode ficar esperando um momento em que todo mundo pensa da mesma forma, pensa do mesmo jeito, ou tem algo que é integrador, que vai gerar uma unidade para que eu possa respeitar o outro. Quer dizer, eu não respeito o outro porque ele tem alguma coisa semelhante a mim, eu não respeito o outro porque ele pensa igual a mim. É o contrário. A gente tem que respeitar o outro exatamente por causa das nossas diferenças. Então aquela ideia que a gente costumava ouvir de que a gente precisava ter algo que nos unifique, algo em comum para que a gente possa caminhar juntos, na verdade é claro que isso é bom, que deve ter, e se existir é melhor ainda, mas o fato da gente não ter alguma coisa em comum não quer dizer que eu não possa respeitar o outro e não quer dizer que eu não possa defender a possibilidade desse outro existir na sociedade, conviver e estar juntos no mesmo espaço. Evidentemente que esse outro também tem que desejar tolerância. Porque se esse outro grupo não defende a liberdade e ele é intolerante, então de fato não tem como conviver com aquele que não defende a liberdade ou é intolerante. A intolerância não pode ser aceita na sociedade, porque se a gente aceitar a intolerância, na verdade a gente está sendo
conivente com o ódio, conivente com o erro, conivente com aqueles que perseguem, conivente com aqueles que querem exercer violência na sociedade. Mas a diferença não pode ser um fator para que a gente possa ser intolerante ou desrespeitar o outro. A discussão a respeito da tolerância foi fator fundamental para discutir o papel da democracia. O cisma da fé e o pluralismo religioso desempenharam um papel pioneiro tanto na configuração quanto na origem das democracias fundamentadas no Estado de Direito. Agora, é interessante a gente perceber que, mesmo quando não havia o cisma da fé, mesmo quando havia apenas uma religião hegemônica, mesmo assim havia intolerância religiosa. Então aqui a gente tem, na verdade, uma incoerência, porque quando não havia muitos grupos concorrendo entre si, quando havia apenas um grupo majoritário, havia intolerância religiosa, porque as pessoas não podiam sair, não podiam deixar aquele grupo no qual eles faziam parte. Ao mesmo tempo, depois que aconteceram as várias divisões, os vários cismas e muitos outros grupos religiosos surgiram, a intolerância religiosa continuou, ou quem sabe até aumentou, porque agora existiam grupos concorrentes, grupos que estavam disputando o mesmo espaço, as mesmas pessoas, as mesmas influências na sociedade. E então o que a gente percebe é que quando havia apenas um grupo religioso que dominava a sociedade, também havia intolerância religiosa, e quando, no momento em que não mais esse grupo passou a ser hegemônico, quando houve uma liberdade para que outros grupos pudessem se constituir, as pessoas e os grupos também passaram a ser perseguidos, porque o grupo que era hegemônico queria manter a sua autoridade, queria manter o seu poder, queria manter a sua hegemonia. Então, como eu falei, há aqui uma certa incoerência, porque quando era apenas um grupo, havia intolerância. Quando passou a ter a participação de vários grupos na sociedade, a intolerância aumentou, ou quem sabe continuou da mesma forma, mas a história da intolerância não acabou, não diminuiu. Assim, no século XVI e XVII, o mundo ocidental europeu se deparou com a necessidade de não mais considerar apenas um grupo religioso. Mariano, em seu texto Liberdade Religiosa, Democracia e Cidadania, afirma que a configuração da democracia na Europa Ocidental vinculam-se à pluralização do campo religioso e à luta dos grupos minoritários pela defesa da tolerância e da liberdade religiosa. Assim, a discussão pela laicidade e neutralidade do Estado passou pela questão da discussão sobre a intolerância. Ives Zarka, em seu livro Difícil Tolerância, afirma que a unicidade do Estado não estava na unicidade de uma religião, se encontrava na aceitação das diferenças religiosas e de forma alguma na sua rejeição. Portanto, o espaço civil teria que ser capaz de aceitar a coexistência de religiões diferentes. Para finalizar, eu gostaria de destacar que tanto John Locke quanto Voltaire defendiam que o Estado não pode punir, interferir ou coagir um sujeito pelo fato dele descumprir um preceito religioso. Da mesma forma, a Igreja ou a religião não teria este poder, visto que eles não poderiam exercer jurisdição sobre a vida civil do sujeito. Além do mais, o descumprimento de um dever religioso, no máximo poderia gerar uma sanção interna, mas nunca perseguição, condenação ou banimento dos direitos civis.
Portanto, a sociedade foi forçada a pensar regras igualitárias de convívio. Já não se admitia com tanta facilidade a imposição de regras que não contemplassem também outros grupos. Então, pessoal, essas eram algumas questões que eu queria discutir com vocês. Espero que este vídeo ajude nas futuras reflexões. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!